Iniciamos hoje o primeiro episódio do podcast Mulheres Reais com uma convidada mega especial. E antes de apresentá-la para vocês, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, porque sem eles nada teria acontecido e nada daria certo para a gente dar início a esse projeto lindo e incrível que vai ser. Nos acompanhando aqui com o chimarrão, né? Chimarrão combina com conversa boa. E o nosso bate-papo com a erva tomeleiro, claro que vai ficar melhor. Verdinha, saborosa. Tomeleiro vai nos acompanhar em toda essa primeira temporada do podcast. Agradecemos, então, a ervateira tomeleira daqui de Santo Augusto, né, gente? Tem erva mate e de tererê também. Nosso segundo apoiador é o Sicredi das Culturas. E que honra termos essa empresa conosco justamente nos 100 anos que eles celebram no Brasil todo, né? E olha só que legal, assim como o Sicredi, o Mulheres Reais também acredita que quando as mulheres prosperam, toda a sociedade cresce. Nosso terceiro patrocinador, Andréia Gourmet. Andréia Gourmet com aquelas comidas maravilhosas, tem restaurante em Santo Augusto, buffet todo dia e também para eventos, aquela comida maravilhosa, Andréia Gourmet. E, gente, vocês podem olhar esse fundo do nosso estúdio aqui, feito pela Ideal Planejados, nosso quarto apoiador daqui de Santo Augusto, uma empresa que está crescendo e que eu amo de coração. Então, se você planeja ambientes maravilhosos para sua casa, para sua empresa, remodelar tudo, conta com a Ideal Planejados. Agora que foi os patrocinadores, vocês devem estar curiosos, gente. Nossa convidada especial, Eveline. Vou te passar o primeiro chimarrão do primeiro episódio. Olha só que maravilha. Obrigada. Eve, que alegria te ter aqui. Eu acho que tu tem tudo a ver com esse nosso novo projeto, porque eu também sei pouca coisa de ti e hoje eu vou acabar conhecendo um pouquinho, então. Obrigada pelo mate e pelo convite. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz e curiosa para ver o que vai sair hoje. Vai ser um papo. Eu, na verdade, ficaria o dia inteiro conversando, né? Porque a gente já conversou em outras oportunidades. E eu vou deixar vocês apresentar de um jeito diferente, tá? Tem uma frase, Eve, que eu gosto muito, que diz assim, ó: o que te define também te limita. Então, para você se apresentar de um jeito que não te limite, porque quando a gente vai se apresentar, a gente geralmente diz assim: eu sou a Graziele, mãe, publicitária, criadora de conteúdo, e essa acaba sendo a gente, né? Uhum. E provavelmente a Eveline, psicóloga, tal. Então, tu pode se apresentar de uma outra forma. Quem tu é, características tuas para as pessoas te conhecer, quem tu é como mulher, como pessoa. Enfim, vamos ver o que sai. Essa foi de surpresa. Foi. Foi, mas também não foi tanto assim, porque tu falou pra mim que tu gostava da minha bio do Instagram. Uhum. E eu acho que é um pouco pensando nisso, porque em alguma parte da minha vida eu me senti incomodada com o fato de ser psicóloga, não por ser psicóloga, mas por estar sempre associada à minha profissão. Então, eu nem sei mais exatamente como tá a minha bio do Instagram, mas eu falo que eu sou mãe de pet, que eu sou dona de casa, que eu sou filha, que eu sou namorada e, além de tudo isso, eu também sou psicóloga, né? Perfeito, é isso aí. Uhum. Porque a gente geralmente coloca a profissão primeiro, sim, né? Uhum. E daí você, sem a tua profissão, tu é quem? Exatamente. Mas tu continua sendo a Eveline, né? Inclusive, me apresentei aqui de um jeito um pouco diferente do que costumo me apresentar quando eu tô trabalhando, né? A gente acho que forma um personagem quando a gente vai... De roupa, tu diz? Batom vermelho. Eu não uso, assim, maquiagem mais pra trabalhar. Eu não me apresento assim. E não precisava ser assim também, né, Eve? Porque, né, na verdade... existe um dress code, sei lá como é que chamam, uma forma, a psicóloga se veste assim, mas sim, geralmente a gente tem isso, né? A professora se veste assim, a advogada se veste assim. Sim, eu procuro transmitir uma imagem mais simples quando eu estou trabalhando e ouso mais quando não estou trabalhando. Então, nossa, o batom vermelho eu acho que a unha vermelha também, né? São cores que remetem à ousadia, né? Feminilidade. Isso também.
Então, eu acho que como tu me convidou para me apresentar aqui, né, como pessoa, como mulher. Pessoa, exatamente. E isso que me despertou tanta curiosidade, na hora eu aceitei, né, Grazi? Eu nem pensei muito, assim, eu pensei, nossa, vamos lá, porque a curiosidade de saber mesmo onde isso vai levar, né? E eu acho a minha história interessantíssima, eu acho que eu tenho várias histórias legais para contar, mas tu sabe que tem no áudio, quando eu te convidei, que tu falou assim... Eu até postei no story, mas acho que tu acabou não vendo. Tu viu depois, que tu começou a seguir o perfil depois. Que tu dizia assim no áudio... Ai, Grazi, eu nem sei se eu tenho tanta coisa legal assim pra falar. Eu tenho, só que eu acho interessante a minha história. Eu acho, mas eu também sei que... As pessoas também vão achar. Mas tu não nota, Evi, que a gente como mulher um pouco mais, mas as pessoas normalmente... acham a história delas nunca é legal, né? Nunca é interessante para se contar. Parece que elas não vão inspirar outras pessoas. Mas quem inspira é um famoso. Nossa, aquele famoso tem história para contar, né? Então a gente, até no Instagram, às vezes a gente deixa de seguir, de acompanhar a vida de alguém, como tu falou, que tu vai encontrar no mercado. Sim. Pra ficar idolatrando alguém que tem uma vida. Né? É o famoso, né? O famoso. E por isso que o Mulheres Reais traz exatamente isso. Aí quando eu digo mulheres comuns, é porque o comum é lindo. Tipo, ser comum nós somos comuns, né? Mas o que eu quis dizer é que eu acho a minha vida interessantíssima e vou ter histórias super interessantes ao meu ponto de vista para contar. E não que o público não vá achar interessante, mas eu penso que é eu que acho interessante. Se eu puder, obviamente, agregar e que alguma história minha seja útil, eu vou sair daqui muito mais feliz. Mas a gente tem a mania de achar que tudo que a gente tem para contar é muito interessante. E às vezes os outros não estão nem aí. Mas eu espero... outro lado. Tu tá trazendo esse lado. Sim, olha... quando tu convidou, foi isso que eu pensei. Eu acho a minha história interessantíssima. Porém, eu não sei, né, se todo mundo vai achar interessante, né? Eve, para quem não te conhece, então... Tu nasceu em Três Passos, tu comentou, né? Três Passos. E agora tu tá morando? Santa Rosa. E tu morou em vários lugares? Já conta um pouquinho a tua história de vida, assim, resumida, né? Sim. Tipo, nasceu aonde? A tua infância foi aonde? Se formou aonde, né? Daí tu começou a trabalhar, enfim. Eu nasci em Três Passos, minha infância foi em Três Passos. E eu tive algumas mudanças de cidade naquele período da adolescência, onde eu estava tentando descobrir o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu ainda não era grande, né? Ainda era só uma adolescente meio perdida. Então, fui para Santa Maria, fui para Caxias do Sul, fui para Floripa. Eu passei por vários lugares até entender que eu gostava do interior, eu gostava da cidade pequena. Então, comecei a fazer psicologia na Unijuí. Morei em Ijuí até que depois me formei. De ter passado por esses lugares, daí tu voltou? Sim, voltei e ingressei na Unijuí. Psicologia. E fiquei em Ijuí até me formar, quando vim morar em Santo Augusto. Foi diretaço, assim. Saí de Ijuí e vim pra cá. Morei aqui por 10 anos, eu acho que foi. Olha só! Bem certinho com o período da minha formação. 10 anos eu fiquei morando aqui. E aí o amor me levou pra Santa Rosa. Agora eu estou lá. 2 anos já estou lá. Olha só. Faz mais de 2 anos, eu acho. Agora eu já parei de contar também, mas acho que fazem uns 2 anos que eu tô lá. E de tu voltar, já que tu morou em outros lugares, assim, Eve, tu voltar pra cá, o que te traz, assim, tipo... tu sentiu que era mais forte, que tu não pôde evitar? Porque quando a gente é bem jovem, né? Esses dias eu até falei nos meus stories isso. A gente tem a ideia de que a gente só vai ser feliz numa cidade maior, né? Tipo, às vezes pensando que a felicidade tá no lugar, né? Sim. Então eu vou buscar a felicidade lá e às vezes não... Quando eu era adolescente, eu era bem influenciável. Então as minhas amigas queriam estudar em Santa Maria, eu queria estudar em Santa Maria também. Eu era bem boba, assim, aonde os outros queriam, eu queria estar também. Não tinha muito essa construção de pensar o que eu queria. Eu tive bastante dificuldade nessa parte do amadurecimento, eu tive bastante dificuldade. Então, fui para Santa Maria. De pensar com a tua cabeça mesmo. Sim, acho que é por causa da idade também, né? Me diziam, eu ia lá e fazia. Mas isso é comum das pessoas achar, né? Tipo, imagina que eu nasci em Três Passos, ou nasci em Santo Augusto, Santa Rosa, e vou voltar para lá. Não,
Tem aquela fala, né, que eu não vou regredir na vida e voltar. Isso! Nossa, que absurdo! Exatamente. Não. Eu acho que talvez em algum momento ali da vida eu pensava isso, sabe? Tanto que quando eu saí de Santa Maria, eu fui pra Floripa. E aí morei um tempinho lá, que daí minha mãe tinha se mudado pra lá. Então eu morei um tempo com a minha mãe lá, até que eu percebi que aquilo aquela vida de Floripa não era pra mim. Eu não fiquei muito tempo lá. Foi, sei lá, uns 3 meses e eu voltei pra Três Passos. Em Três Passos, eu fazia arquitetura. Olha em só. Santa Maria. E aí eu falei, eu gosto dessa área de decoração, eu gosto mesmo, assim, eu gosto inclusive até hoje. Porém, a matemática era pra acabar comigo, assim, eu sou péssima em matemática. 1 mais 1 é 5 pra mim, então era muito difícil. E desde o primeiro semestre a gente fazia aqueles cálculos de ângulo, sabe? Eu falei, nossa, não é pra mim não. Quando eu fui escolher o vestibular, o que eu queria fazer, eu pensava assim, eu quero um que não tenha número. Eu olhava assim, esse não, esse sim, esse não. Foi isso que eu comecei a fazer. E daí eu comecei a fazer psicologia, né? Eu acho que eu te contei uma vez, não lembro. Fiz 2 semestres, e daí vi que não era pra mim. Você vê, né? Cada um tem o seu lugarzinho. É que também, no caso, eu recém tinha tido guia, eu tinha 19 anos, então talvez naquela época eu não estava preparada, né? Porque é uma bomba também que vem. Porque além de tu aprender, tu tem que se olhar, né? Eu não tinha maturidade na época. Mas enfim, aí tu falou da arquitetura, e aí a psicologia, então, como que surgiu na tua vida? Ai, não foi tão rápido assim, porque daí eu voltei de Floripa para Três Passos e falei pro meu pai, eu quero algo relacionado à decoração, mas que não tenha matemática. E a gente caçou, assim, até que a gente encontrou o curso de design de interiores. Tinha em São Paulo e em Caxias do Sul. Era uma... Nossa, agora tem tudo. Era uma universidade nova. E daí eu falei, vamos para Caxias, porque eu já não queria mais ir tão longe. São Paulo era impossível para mim, assim, eu não ficaria tão longe da minha família, não. Então fui para Caxias e comecei a cursar. Dos 5 anos eu fiz 3. E lá a prima de um namorado meu da época fazia psicologia. E a gente se aproximou muito, ela se tornou uma amigona minha. E a gente ia todas as quartas-feiras numa livraria café, tomar café. E eu ficava assim, ó, escutando ela falar sobre psicologia. E aí, nossa, eu ficava encantada, assim, eu adorava escutar ela falar. E a gente conversava muito, quando ela tinha alguma dificuldade, ela contava pra mim, e ela me falava, tu tem algo em ti de escuta, sabe? De escutar o outro, de empatia, sei lá, o que falávamos na época, assim. Eu sei que aquilo começou a entrar na minha cabeça. E como deu umas tretas na universidade, foi vendida, aí eu perdi basicamente 1 ano do curso. Remodelaram toda a grade curricular, mudaram de nome ali, eu ia ter que refazer algumas matérias e eu era uma pessoa muito irritadiça na época, mas pensei, eu acho que é a oportunidade de eu voltar para casa e fazer algo que realmente me desperta ali um querer real, né, que era a psicologia. Sem vergonha nenhuma, voltei e falei, agora é psicologia. E também, se não for isso, eu vou, sei lá, vou vender arte na praia, né, sei lá. E comecei a psicologia. E terminei. Tu viu de cara que era assim ou tu demorou pra... Eu sempre gostei. Eu não era a melhor aluna, né? Nunca fui a melhor aluna. Eu sempre fui... eu sou uma pessoa dedicada, mas eu tenho dificuldade de aprender as coisas assim rápido. Então, eu não era a melhor aluna, também nem me preocupava em ser. Eu queria me formar, eu queria estar com o canudo na mão. E psicologia, eu prometi que eu não ia falar sobre isso, só sobre a Eve psicóloga, mas a gente não tem como correr, É que faz Eve? parte da história. Uhum. É uma área, assim, eu acredito que deve ser muito maravilhoso, transformador, assim, tu vê... e tu ajudar as pessoas, eu acredito assim que além de profissão, tem que ter meio que um dom, uma missão, tem que estar incluído com alguma coisa, porque não pode, né? E assim, ó, hoje em dia muito mais, né, Ivy? As pessoas estão procurando, graças a Deus, porque antigamente psicólogo era coisa de louco, para louco, e enfim, né? Eu acho que a psicologia tá numa fase boa, né? A gente saiu a gente conseguiu desmistificar como a gente fala, né?
Apesar de ter quem muito acha, né, que não precisa, que a coisa... É. E, de fato, tem pessoas que não precisam, né? Mas não é esse o caso, né? Eu acho que todo mundo precisa. Deveria, sabe? Sim, me procurem. Todo mundo precisa. Mas Sim, eu entendi o que tu quis dizer. Uhum. Tá numa fase boa, assim. Então, as pessoas estão valorizando, elas estão percebendo. Ao procurar, estão percebendo que, graças a Deus, também a gente tem profissionais qualificados, né? Aqui em Santo Augusto, a gente tá bem de psicóloga, né? Minhas colegas são muito boas. A gente, inclusive, se indica, se ajuda quando não pode. Legal. E tem ali, a gente sabe que tem ali algumas para quem a gente pode passar a paciente, que é legal. Então, sim, a psicologia tá... E vai ficar melhor ainda, né? Tá, e a Eve mulher, agora eu quero saber. Podemos falar que tu tem 38 anos? Sim. Tranquilo? Então tá. Porque tu sabe, né, Eve? Não é toda mulher, né? Tipo assim, ai, não fala a minha idade. Eu tenho 31 ou 41. Eu brinquei esses dias numa palestra. Eu tenho 43 e eu falei que eu tinha 41. Depois eu pensei, por que eu falei isso? Sei lá, porque é uma piadinha. Mas... com 38, uma mulher já viveu muito, né, Eve? Uhum. Tipo, e dizem agora que os 40 são os novos 20. Não é assim a frase, os novos 30. Eu acho que é os novos 30, né? Enfim. Não vamos exagerar também, né? Mas eu acredito realmente, sabe? Tu teve, assim, uma fase, tipo, que deu um baque, assim, nos 30? Ou como tu se sente como uma mulher com a tua idade? Pode dissertar. É que nem eu tava falando antes, quando tu perguntou, né? E eu disse que eu tenho 38 e eu falei, 38 já, né? Tô com o pezinho no 40. Eu não sei por que a gente faz isso no fim das contas, né? Mas eu acho que é o envelhecer que nos incomoda. E eu não vou mentir, me incomoda. Tanto que eu falei pra ti, né? Eu também faço os meus botox. Eu faço alguns procedimentos estéticos, não tenho vergonha nenhuma de dizer. A gente maquia, a gente se cuida pra aparecer em público justamente porque a gente não quer. A gente quer dar uma negadinha, né? Na idade que vai chegando, né? Mas tranquilo, eu não vou te dizer que porque eu tenho esse incômodo de sei lá, eu acho que, não sei se pra ti também foi assim, mas até os meus 30 ali, a pele tava uma beleza, né? Aí não sei o que acontece, tu faz os 40 30... é pior, sinto te dizer. Tu faz 30, tu olha assim, tu começa... A mão, tudo, tudo, é um negócio muito louco. Aí eu comecei a perceber. Mas eu sempre fui cuidadosa no sentido de o tal do protetor solar eu sempre usei. Isso eu sempre cuidei. Todos os dias, sei lá, desde quando eu sempre passei protetor solar. Mas só também. Essas coisas de skincare e tralalá eu não fazia, não. Aí depois dos 30, preguiçosa, fui fazendo. Agora, deixa eu te falar, acho que faz uns 3 anos a recém que eu tô um pouco mais... comportada com... Tá, mas tu se cuida com exercício físico, até yoga. Sim. Ai, eu acompanho tudo. Comecei há pouco tempo, tô amando, é muito bom. Porque, tipo, também tem a ver com envelhecer bem, né, Eve? Sim. E a minha... Não tem nem como correr disso. Tipo, e aí, eu acho que o exercício como é que diz? É inegociável. Sim. Deveria ser, né? Deveria ser inegociável. Mas a minha ideia com exercício físico e yoga é o envelhecer daí. É eu poder me abaixar, pegar meus sobrinhos no colo, brincar, correr, fazer toda essa coisa de tia, que é uma coisa que me traz alegria. Então, eu não quero ficar com a minha dor no ciático para sempre, eu não poder brincar, não poder correr, porque tá doendo as minhas costas. Então, o exercício físico, a musculação é para isso. Agora, os botox na cara é para o incômodo que eu tenho com o envelhecer, daí sim. Então, eu acho que nada é tão tranquilo para ninguém, né? Não é dizer que tudo bem, assim, ó. Eu vejo várias dessas artistas que têm 60, 70, porque daí tem, né, hoje se fala muito, toda a transformação da Anitta, né? Eu acho que é um assunto bem legal da gente se falar quando mulher, assim, depois dos 30, se a gente sentar numa roda, um assunto flui. Mas... eu acho que também essa tua... tu comentou antes, né? É a terapia, né? Também ajuda a gente ver diferente, Eve. Sim. Porque sim, é claro que a gente não quer envelhecer, mas às vezes por quê? Porque a gente tá atrelando a beleza com a juventude. Uhum. E eu às vezes penso, 43 me dá... Nossa, eu falei da mão, né?
me dá um negócio, eu falo, mas gente, eu tenho 43, eu iria ter uma mão de 20? Não, ainda bem que eu tô viva, sabe? É um outro olhar, que eu acredito que é a maturidade, enfim, cada um escolhe, né, a forma de ver a vida. Mas, claro que a rede social é um recorte, né? Eu falei que eu te acompanho ali, eu te vejo, assim, muito leve com essa forma da atividade física, e tu faz tempo que tu pratica? Sempre praticou ou não? Não! E não é fácil. Ai, gente, eu não gosto. Dizer que é um amor 100% não é. Ai, eu não gosto de fazer academia. Eu não gosto. E até isso é legal, e é uma coisa que eu falo para os meus pacientes, porque são coisas das quais a gente regula na vida deles, né? Tem que fazer exercício físico. E daí eu fico pensando, nossa, eu sou uma fraude, né? Se eu falo isso, se eu peço por isso e não faço. Então, eu passei a postar um pouco mais por conta disso, né? Pra incentivar. Pra incentivar, pra mostrar que... E eu falo... Mesmo não gostando, tem que fazer. Eu não gosto. Coitado do meu personal. Ele escuta todos os dias. Eu entro de cara feia, eu saio de lá faceira, porque eu gosto do lugar onde eu treino, né? Mas eu não gosto de ir todas as manhãs que eu vou e faço de manhã, que é pra estar livre o mais rápido possível desta coisa. O yoga já é um pouco diferente. O yoga já é um pouco diferente, né? Ele entrou nessa coisa do desacelerar mesmo. Porque a gente percebeu também que tá todo mundo acelerado, né? E eu que nunca tive problema de ansiedade, sempre fui bem tranquilaça, assim, eu comecei a perceber que eu tava ligada no... E sempre assim, ó. Você dá conta? Eu demorei pra me dar conta, então... Comecei a pesquisar, achei uma prof de yoga lá em Santa Rosa, maravilhosa, adoro ela. Me ensinou a respirar de novo, a usar o pulmão inteiro, sabe? Coisas. E as posturas, né? Até as fotinhos que eu postei ali, né? As posturas. É bem inicial. Eu tô toda dura. Se tu for olhar se tu for olhar aonde o teu corpo pode chegar no movimento, é maravilhoso, né? Eu tô no estágio 1. Mas é muito legal. Essa construção, assim, eu tô bem fascinada por isso. Falando em rede social, Evi, tu comentou ali, né, que no teu perfil tá assim, esse não é um perfil profissional. Porque bom, eu sempre digo assim, quando eu dou alguma palestra sobre rede social, sobre Instagram, eu falo, gente, a gente tá falando de menos de uma década, rede social. Então é muito recente, a gente não sabe lidar. A gente tá aprendendo, né? Então... quando deu o boom ali, principalmente depois da pandemia, as empresas e profissionais, psicólogos, dentistas, médicos, tiveram que obrigatoriamente aparecer, né? Porque parece que se tu não posta, tu não existe como profissional, né? E aí, só que daí tem os dois lados, né, Evi? Daí tu acaba se tornando, se tu colocasse psicóloga Eveline, tu não pode ser a Eveline normal, que toma uma cervejinha, que sai na balada, que treina, que reclama do treino, que... Sim. Normal, que eu digo, né? Por favor, gente, entendam o normal, né? Mas, tipo assim, uma pessoa... Não, eu não poderia postar foto com roupa de treino no espelho da academia. Justamente por isso também, porque... eu não sei como tu é com isso, porque tu também posta a tua vida pessoal. Tu também fez esse jogo, né, de misturar quem tu é com o que tu faz. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de... Tu lembra de um curso que eu fiz contigo? Eu não vou me lembrar o nome do curso nem com quem tu fez, mas era você e mais alguém, que era sobre você fazer uma página profissional. Tu lembra desse curso? Era o workshop Sua Empresa Pode Mais. Pelo nome já tá falando. Eu me lembrei disso. Para aquela época era o auge isso. Hoje em dia eu me tinha que separar, eu dizia. Sim, eu me lembro. Tinha que separar. Eu me lembro. Foi dessa época que eu tô falando. Por isso que eu tô... Viu? Mas isso nós podemos colocar no papo mesmo. Tipo, realmente. Eu me lembrei quando tu falou... O que tu falou? Que veio a gente está aprendendo. E deu de fato. Hoje eu falo, daqui 5 anos talvez não veja mais. Então, foi em 2017, se eu não me engano, aquilo. Foi. 2018, porque daí a gente ia fazer o segundo e veio a pandemia. Então foi 2018. Então, em 2018, eu falava que tinha que ter um perfil profissional e um pessoal, tinha que separar. E eu fiz, eu acho que naquela época eu tinha o Instagram, mas a gente não usava o Instagram como usa hoje, a gente era mais do Face. E eu fiz um perfil profissional no Facebook. E eu postava pra caramba lá.
por causa desse workshop que eu fiz contigo. Sim, e hoje em dia, daí, o que acontece no perfil no perfil profissional, ninguém vai querer olhar aquilo lá, é chato. É chato. É chato. E daí, pra bombar, porque a gente quer que chegue no maior número de pessoas do trabalho, tem que ser no pessoal, então faz um todo, faz um. Por isso que eu acho muito legal, assim, os profissionais, mesmo que tenha o nutricionista tal ali no nome, mostrar que é uma pessoa. Sim, porque é a pessoa por trás daquilo. A gente fica curioso para saber o que o Nutri faz nas horas vagas. Exatamente. O que a psicóloga faz nas horas vagas. O que a Grazi porque justamente o que eu te falei no início. A gente se limita a dizer que nós somos o nosso trabalho, nós somos a nossa profissão. Sim. E tem tanta gente legal por trás, né? Tem tanta... Nossa... Mas enfim, então esquece aquilo que eu falei em 2018. Eu já esqueci. Estamos aprendendo. Agora gente, isso daí faz 7 anos, 8 anos. Isso mudou assim, né? E daqui a um tempo vai mudar de novo. Vai. Né? Porque o Instagram também, daí esses dias, essa semana também eu entrei nesse assunto, tá ficando chato nesse sentido, porque daí tem que ser tudo muito lindo e perfeito esteticamente. Né? Eu acho que é por isso que quando eu comecei a postar os primeiros vídeos, inclusive tu foi uma das pessoas que mandou pra mim, né? Grazi, pra mim era, ai, que saco, eu tenho que gravar, eu tenho que falar alguma coisa, e tem que falar uma coisa que seja relevante, porque não pode ser qualquer coisa, e aí tem que editar. E eu gosto de fazer tanta coisa, e daí eu ficava com ódio. Ai, ódio, dá pra falar ódio, né, na palavra? Eu ficava com ódio, eu preocupada, porque às vezes eu sou meio boca suja. Eu ficava com raiva de ter que perder um tempo de fazer uma coisa que eu queria estar fazendo para ficar editando aquilo. E assim, eu sei que é por bem, mas quando a gente começa a postar, as pessoas vêm e falam, ai, fala mais devagar, ai, fala mais rápido, ai, coloca legenda, coloca a legenda amarela porque não sei o quê, coloca a legenda assim. E daí eu pensei, gente, que saco, eu não quero. Isso torna muito chato. E aí, o que eu fazia? Eu já parei de fazer os videozinhos, eu tenho até um monte de coisa gravada, mas sabe, o tal do saco pra ir lá, editar, pra postar, eu não tive. E aí, quando me dá vontade de falar, eu falo nos stories, e quem viu, viu, quem não viu, adeus, e assim segue o baile. Mas é que tem que ser natural, Eve, tem que ser gostoso de fazer, porque senão se torna chato, senão se torna chato e obrigatório, daí é aquela coisa, parece um robô ali. A obrigatoriedade me mata, né? Porque daí tu tem... Claro que nas consultorias do Instagram que eu dou hoje, por exemplo, eu digo, mas a pessoa tá me contratando porque ela quer aprender e quer dominar aquilo que ela não sabe, né? Eu digo, tem que ter constância. O sucesso de dar certo, por exemplo, uma loja, enfim, que daí é diferente, se não tiver constância, não vai dar, né? Mas tua consultoria, tu ensina a editar também, olha, eu já, né? Tudo. Editar, aparecer nos vídeos... de planejar, fazer o planejamento, enfim, e é individual, né? De acordo com o que tu precisa. Tipo, eu parto do que tu sabe né? Porque... E as pessoas têm vergonha de não saber, Eve. Tu sabe que esses dias também eu dei uma palestra sobre as gerações, né? Tu deve ver muito isso, né? Os millennials, né? Que tu é dos millennials, que é de 81 a 95. Daí, depois tem a geração Z, que é de 95 até 2000, se eu não me engano. Daí agora, depois tem a Y, se eu não me engano. Enfim, mas assim, ó, nós millennials e a anterior a nós, que é a Baby Boomers, os nomes das gerações, é a que mais tem dificuldade com isso. Porque, eu peguei disco de vinil, eu peguei o tempo de disco de vinil, fita cassete, de ir alugar fita na locadora. E aí, imagina tu ter alguém, tipo o meu filho Guilherme com 24 anos, que domina total, e daí tu tem 40 e não domina, daí tu tem vergonha de falar que tu não sabe. Aí tu não faz. Então, isso também limita nesse sentido, né? Porque as pessoas têm vergonha de dizer, eu não sei fazer isso. Eu não tenho vergonha, se tu for falar uma coisa da tua área que eu não entendo, eu vou dizer, mas o que é isso?
Mas a maioria tem, tipo, eu não vou perguntar. São as coisas que, as guerras, as batalhas que a gente escolhe, né? Essa é uma delas. E agora, a gente também tem um projeto novo que eu entrei com o meu namorado, né? A gente construiu uma cabana para aluguel de temporada. E a gente tá numa luta, né? De fazer vídeos, de postar. E ele tem a área dele, eu tenho a minha. E a gente quer que isso dê muito certo, né? Então, às vezes, a gente entra num sei lá se dá pra dizer que é um sofrimento, mas eu acho que é um pouco, porque a gente já tá no cansaço da rotina do dia a dia das nossas coisas. E daí tem aquilo que se tornou a nossa estrelinha, né? Que a gente quer que brilhe muito e daí a gente tem que dar mais um gás para fazer aquilo funcionar. E é vídeo, e é foto, e edita vídeo, e é ele que faz a maioria das coisas, né? E não adianta, né? Tu abrir um negócio, se tu não postar e ter essa constância, aquele negócio é aquela frase antiga, quem não é visto não é lembrado. Mas tu como profissional, Evi, tipo assim... eu vejo os profissionais muito angustiados com isso, porque no caso da psicologia, né, tantos aparecendo, fazendo conteúdo e às vezes é uns vídeos até para como é que diz, para não deixar de não postar nada, eu vou postar qualquer coisa, né, vou falar sobre qualquer coisa. E daí tu vê uma coisa assim infinita, o Instagram principalmente é um conteúdo que tu não dá conta de ver tudo. Tu não acha que as pessoas estão bem doentes nesse sentido, assim, de ter... Quem é relevante? Como é que tu vai escolher um profissional no meio de um monte? Eu acho que a corrida, né, pra ser alguém, pra ter um lugar pra se destacar na profissão, talvez na época que eu comecei era um pouco diferente, né? E por estar numa cidade menor, eu não vejo isso como ruim, né? Por estar numa cidade menor, as pessoas me conhecem. A gente vai, a Grazi me conhece, me indica e assim vai. Mas talvez essa nova geração, ela veja a internet como... A internet é uma rua, né? É como se tu tivesse com o teu negócio com a plaquinha ali, quem passa olha, quem tá vendo a gente na internet tá olhando. Então, é o jeito de fazer propaganda gratuita, né, sem gastar nenhum centavo, é ter essa dedicação. Eu não acho que tá errado, é que nem eu falei. Se eu tivesse mais força de vontade, é que eu não tenho vontade mesmo, né? Se eu tivesse mais força de vontade para fazer, de repente eu teria um monte de vídeo. O que eu não sei se seria a garantia de eu estar com uma agenda boa. Graças a Deus, hoje a minha agenda está muito boa. Porque não é graças aos vídeos que eu faço ou não faço, porque inclusive tem muito pouco lá. Mas tu entende? Se isso está adoecendo as pessoas, sinceramente eu não sei. Eu acho que o que adoece as pessoas não é necessariamente ter que fazer os vídeos e tudo mais. É o não saber lidar com o que tá vendo ali do outro lado. Porque daí tem a comparação que é errada, né? Não acho errado se comparar, já digo de cara. Eu acho que a gente tem que se comparar, sim. É natural da gente se comparar. O que ela fez que deu certo para ela, eu vou tentar fazer para mim. E os vídeos são, né, coisas que mostram que deu certo para muita gente. Agora, comparativos da própria internet, né? Olha a vida que aquela pessoa tem, olha aquilo que ela posta, né? É uma fração da vida dela, né? E esse comparativo tá completamente errado. Achar que aquilo que a pessoa posta lá na internet é a vida dela, né? Não é. Pois é, às vezes eu fico pensando justamente por ser tudo novo, é porque a gente tem essa dificuldade de lidar. A gente não sabe lidar com isso. Tipo, porque eu fico pensando, essa geração que vem... Não sei se tem dados sobre isso ou li em algum lugar. Eles postam muito menos. Os adolescentes, inclusive, tapam o rosto. Sim, eu li alguma coisa. E eles só postam no tal do Daily ou no Close Friends. É só para um grupo restrito. Não é que nem a gente que escancara, né? Meu sonho uma vez era ter 10 mil seguidores, claro. É porque eu trabalho com isso, enfim. Mas agora, para mim, o meu número não importa. O importante é que o meu conteúdo chegue. Mas eles, ao contrário... É 10 pessoas que eles querem que olhem, 20, né? Eu já li algo a respeito, eu não sei se foi feita uma pesquisa, mas a gente percebe isso mesmo, né? Não tem tantas postagens, isso que tu falou, né? Eles fazem faces separados daquele geral, lá nem sei o nome, pra turminha mais próxima.
É porque a geração que tá crescendo no digital, na verdade. Eles crescem já. Eu li até alguma coisa sobre uma escolha, sobre uma vida mais ativa e mais saudável, né? Que a nova geração não vai beber tanto quanto a nossa, não vai fazer mais exercícios, vai ser mais saudável. Vamos descobrir daqui a alguns anos, né? Tomara, né? Porque estamos precisando. Continuando na Eve mulher, o que ela gosta de fazer? Além do que eu vejo ali. Agora vamos esquecer o Instagram. Porque se tu fosse dizer, ai, Grazi, eu gosto disso, eu sou assim. Eu acho que eu gosto do que todo mundo gosta. Eu gosto de viajar, gosto de cuidar das minhas coisas, cuidar de mim. Adoro perder um tempo com o meu gato. Eu tenho um gato. Eu perco um tempo com ele, adoro. Assistir série, filme, conversar com os amigos, me reunir com os meus amigos. Adoro. Eu acho que é isso. Viver leve. Eu não sei, eu te vejo tão leve, eu te vejo que bom! Tão tranquilo, assim. Eu não sou, eu sou uma chata. É o que tu passa. Eu sou. Nossa, eu sou muito chata. Já fui mais, mas eu sou bem chatinha. Eu não sou tão leve assim, não. Não, todos somos, né? Depende do ângulo que tu vê, né? Tipo, sim. Né? No dia a dia, quem não é chato, né? Vai conviver ali na convivência. Mas é isso que eu tava falando. Tu me vê na internet e tu me vê tão leve. Ai, que bom, no dia a dia eu não sou tão leve assim. Eu sou estressada com o trânsito, eu sou estressada com gente lerda, eu perco a paciência com um monte de coisa. Ixi. Uma pessoa normal, né, gente? Não pode, é ruim dizer pessoa normal. Não sei qual outro termo que teria, mas uma pessoa como todas as outras. E psicólogo, nossa, tem um vídeo de uma humorista que é muito engraçado. Que ela faz de conta, assim, tirando sarro, né? Como que é quando tu vai tomar um café com a tua amiga psicóloga. É a Lara Santana, ela é muito engraçada. Sigam, porque é muito boa. É o tipo de humor que eu gosto, né? Humor inteligente, assim, e ela é atriz, então ela atua, ela faz os dois papéis, e daí ela vai com a amiga dela tomar um café, e ela começa assim, começa a perguntar, né? Tipo, como se tu estivesse numa consulta com a psicóloga. Porque tem aquele negócio assim, a psicóloga, tu tá me analisando, né? Ela diz assim, amiga, tu tá me analisando, né? E daí já começa a desabafar e já começa, e o que pode ser isso? Tu acha que eu tenho TDAH? Tu acha que eu tenho ansiedade? Sim. Tu acha que eu... No vídeo, assim, muito engraçado, né? Porque também tem isso, as pessoas separar a Eve... Meu, eu vou tomar um café contigo, eu vou sair hoje de noite contigo. Tu não é psicólogo, tu não vai estar me analisando, né? Mas tu analisando não, até porque eu cobro pra fazer isso. Mas assim, uma época atrás, eu me incomodava quando eu sentia que algumas amigas me procuravam só pra desabafar. Aí eu me lembro que às vezes eu voltava pra casa chateadíssima, assim, pensando, nossa... Nem perguntaram de mim, Nem né? perguntaram de mim, só desabafaram. E eu não conseguia não auxiliar, não ajudar a resolver o problema pelo que essa amiga passava. E hoje eu mudei completamente a minha visão, porque eu me sinto tão privilegiada dessas amigas me procurarem pra desabafar. E eu sei que elas não me procuram só porque eu sou psicóloga, até porque se eu fosse psicóloga, eu não ia poder falar o que eu penso, né? E justamente por ser amiga delas que não... Isso, o que eu penso, a minha forma de ver as coisas é valorizado por elas. Então, eu me sinto muito sortuda, minha visão mudou bastante. Não sei se é por causa da psicologia ou alguma maturidade que caiu aqui. Eu acho que tudo junto, talvez. Não é todo mundo que tem essa... né? Porque qualquer outra profissão que não seja de trabalhar com a mente das pessoas, né? Enfim, com a... Talvez a minha dificuldade aí seja não conseguir não ajudar a resolver. Eu tenho uma dificuldade com isso. Até esses dias a minha cunhada falou. Eu não me lembro se ela falou pra mim ou se nós estávamos conversando. Daí ela disse, às vezes a gente só quer reclamar, a gente não quer a solução. Daí eu fico, tá, eu sei, eu vou tentar ficar na minha. Mas acontece isso comigo. A pessoa vem e eu penso, nossa, eu preciso dizer tal coisa, porque isso aqui vai ajudar muito, mas a pessoa não quer. E a Eve mãe? Podemos falar nesse assunto? Quer ser mãe? Sim. Não! Sim, podemos falar, não. Que se fala com naturalidade é muito bom, né? Porque deve te encher o saco, né? Sim. Ai, querido, tomara que meu pai não assista. Não, mas tranquilo, eu até entendo as pessoas que, né? Sim.
Tu tem irmãos, Eve? Sim. Ah, tu tem sobrinhos, tu falou, Sim. né? Eu tenho um irmão de sangue e tenho 2 de coração. Que meus pais se separaram, meu pai casou de novo, já faz, nossa, eu acho que faz uns 15 para mais, que ele casou novamente. E os filhos da minha madrasta são meus irmãos de coração. Olha só. E os 2 agora são papais de primeira viagem, Não, é que né? eu perguntei se tu tem irmãos, porque daí a pressão ia ficar só em ti, então tá tranquilo. Ai, não, graças a Deus. Inclusive, já nasceu as crianças, assim, então a paz reinou. Mas, assim, eu nunca quis. Nunca quis. E aí, teve uma fasezinha da minha vida, que foi logo que eu fiquei solteira, quando eu morava aqui ainda, que eu tinha 2 amigas que estavam grávidas e, se eu não me engano, a Bruna e a Ana, a Ana Savanhago e a Bruna, as 2 tinham... Acho que a Bruna já tinha nascido a Alice e a Ana também já tinha nascido a Amália, assim, e a gente estava muito próxima naquela época. E eu olhava, assim, e eu pensava comigo, assim, eu entrei numa luta comigo mesma de como que tu não quer isso? Como que... E eu achava... É tão maravilhoso, a pessoa E eu diz, achava né? que tinha alguma coisa errada comigo. E eu já fazia terapia nessa época, mas eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Por que eu nunca quis? O que aconteceu? Então, eu comecei a aprofundar um pouco mais na minha terapia sobre isso. Não era nada... não tinha nada de errado. Eu simplesmente não queria. Talvez eu tenha entendido melhor o porquê que eu não queria mais tarde. Porque aí eu sempre brinco, né? Que a língua é o chicote da bunda. Porque eu falava que não tinha como a gente engravidar sem querer e não sei o quê. E eu estava conhecendo o meu namorado hoje, a pessoa com quem eu estou hoje, e eu engravidei. Assim, ó, engravidei, não estávamos juntos, foi bem irresponsável, assim, sem planejamento não nenhum. Não copiem, né? Como é que diz? Não façam igual. Não façam, não indico. E aí, eu perdi o bebê de 11 para 12 semanas, então eu estaria ali... bem recente. Sim, E quando eu engravidei, quando eu descobri que eu estava grávida, assim, o meu mundo, eu fiquei de novo aquela luta interna, né? E agora, o que eu vou fazer? A gente não estava junto, me senti culpada, né? Me senti a pior pessoa do mundo, não queria ser mãe, mas aí aquele amor, aquela coisa que o serzinho crescendo dentro de ti, que coisa mais maravilhosa, que não foi maravilhoso para mim, porque era uma gravidez de risco, eu sentia dor o tempo inteiro, eu estava o tempo inteiro, até a semana que eu perdi, eu tinha muito enjoo, não parava nada no estômago, a minha experiência foi horrível, mas o tanto que eu amei aquele serzinho, gente, que não sei se existe virada de chave, mas virou assim. Quando eu perdi, na semana que eu perdi, eu lembro que eu acordei numa terça-feira de manhã e eu estava sem dor, sem ânsia, sem nada, tinha dormido bem. E daí eu pensei, graças a Deus, agora vai estabilizar minha gravidez. E, né, como as pessoas falavam, o primeiro trimestre é mais difícil. E aí, no final da semana, ali na consulta que eu tive, eu descobri que eu tinha perdido. Ok. Passou um tempo, que eu acho que é o tempo para todos os hormônios deixarem o meu corpo, para eu voltar a entender que eu não queria ser mãe. Eu queria aquele bebê. Ai, como eu queria que ele tivesse nascido. Estaria agora com 2 aninhos. E eu faço conta, eu sei, eu tenho isso no meu coração. Mas, novamente, não quero. Tenho meus 5 sobrinhos, 3 pelo lado do meu namorado e as 2 agora pelo lado da minha família, né? A Catarina e a Aurora nasceram esse ano, são uns xodozinhos, ainda vou conhecer a Catarina, a Aurora eu já conheci. E é a coisa mais fantástica do mundo, né? Meu Deus, eu adoro criança, amo criança. Eu acredito que às vezes a dor, vou usar essa palavra, sei lá, de uma mulher que escolhe não ter filhos não é dela, da decisão dela, é da pressão. Eu já cheguei a ouvir uma vez, assim, uma frase que dizia assim, que toda mulher nasceu para ser mãe. A gente tem útero por algum motivo, né? E daí, imagina como que se sente alguém que escolhe, porque é uma escolha. Sim. Né? Eu ia brincar, assim, mas também não sei como é que ia soar. Quando tu falou assim, eu nunca quis ser mãe, eu ia dizer assim, eu também não.
Porque quando eu era criança, todo mundo, quando a nenezinha e comidinha, eu não gostava disso. As minhas brincadeiras eram brincar de escritório, trabalhar fora, eu sempre amei muito isso. E engravidei com 19 anos e, né, o quanto a minha vida se transformou, acredito que era para ser realmente, mas eu também não tinha essa vontade. As minhas amigas, várias diziam, ai, porque meu sonho é ser mãe, eu me imagino com um bebê no colo. Eu dizia, não me imagino, nunca. E aconteceu, enfim, para mim essa é a minha história, né? E não é porque aconteceu assim que com as outras pessoas vai acontecer tranquilamente, porque imagina se alguém engravida com 19 anos e não lida do jeito que eu lidei, né? Enfim. Nossa! Então, mas assim, eu sempre eu tenho receio de perguntar, porque tem mulheres que é um sofrimento falar sobre isso, né? Sim. Enfim, imagina as pessoas dizendo, tá, mas tu tá com 38 anos, com 40, e daí tu vai escolher e depois tu vai se arrepender, e daí aquela... Bom, agora mesmo que eu quisesse, né? Não é mais... Agora não seria mais uma escolha eu tive minha. O Bruno com 39. Bom, tem as exceções. Não copie. Tem as exceções, mas é como eu te disse antes, se eu pego uma coisa para fazer, no caso não era algo que eu estava pegando, caiu no meu colo por pura irresponsabilidade, eu não conseguiria fazer de qualquer forma. Olha que legal. Então eu vou ser mãe mesmo. Eu ia ser mãe, eu ia ser, não dá para dizer a melhor, mas eu ia fazer da melhor forma possível. Tornaria-se a minha prioridade, provavelmente eu abandonaria a minha profissão, eu seria mãe. Então, tu entende por que eu digo que assim que passou os hormônios, eu voltei a não querer? Porque eu gosto da minha vida como ela é hoje. Eu gosto das escolhas que eu fiz, da pessoa que está do meu lado hoje, do que a gente está construindo, do quanto a gente está indo para o mesmo lado, sabe? Eu acho isso é muito importante. Então... E nem me importa que pareça egoísta, né? Eu acho que é um pouco um egoísmo racional, porque eu construí isso pra mim. E é essa vida que eu quero ter, né? Uma criança faria com que eu tivesse a vida da criança. Não, total. Também por escolha. Ontem eu tava falando pro Gui, chega 9 da noite, quando o Bruno dorme, eu deito no sofá, eu penso assim, isso é a melhor hora do dia. Ai, Grazi, que mãe horrível. A melhor hora do dia não é a hora que tu tá com o teu filho, não é. E não é por isso que eu não amo ele. Eu sei muito bem isso na minha cabeça. Ele me cansa, eu fico exausta. Daí ele até brincou, ele falou, mãe, tu tem 40 e poucos anos, se tu tivesse 20, tu não ia cansar tanto. Sim, porque com ele eu não cansava. Quando ele... tem isso também, né? Tudo, é o tipo de vida que a gente leva, a minha profissão louca, que não tem horário pra nada. Mas, tipo, eu não me sinto culpa nenhuma de achar esse horário melhor da vida. Ele dormiu, agora eu sou eu, sem ninguém. Claro, é porque daí tu guardou a Grazi mãe, agora tu é a Grazi mulher. Mas imagina uma mulher que não tá bem legal, tu pensa, nossa, eu não posso sentir isso, porque eu não amo meu filho essa hora, não. E acontece, né? É uma culpa, uma eterna culpa que a gente sente, tipo, de perfeição, de tu ter que ser a pessoa perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita, e não existe. Bom, e isso também que eu disse, né, que eu não quero, não quer dizer que eu não vá mudar de ideia. Sim, e provavelmente vai ser tarde, né? Mas, enfim, eu vou arcar com as consequências dessas escolhas que eu fiz, né? Dessa escolha de não ser mãe. E, obviamente, isso está muito bem conversado com o meu namorado, é algo que a gente decidiu junto, só até cabe porque... a vocês, né? Sim. Mas é que é algo que precisa ser conversado dentro do relacionamento, né, Grazi? Sim, porque se ele quisesse... Bom, o relacionamento não teria futuro, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, tem que estar bem instalado na realidade, né? Para tomar essas decisões. Então, e querendo ou não, tu foge de um padrão, né, estipulado. Né? Eu sempre digo que, tipo, a gente tipo, tudo tem a sua idade, tu vai se formar com tanto, tu vai casar com tanto, e se tu desvia desse padrão, tu é vista como a diferente. Eu sempre fui a diferente. Eu desviei de também. todos os padrões. Tu também. Ovelha negra. Porque eu me formei... Quase. Porque eu me formei tarde, porque até que eu entendi que eu me encaixei na psicologia, eu me formei, eu já estava com 27, 27, faz 11 anos. Né? Então, tudo foi tarde, tudo foi arrastado para mim. Que loucura, eu tô adorando conhecer a Everine, gente, só que assim, a gente não pode se prolongar muito, porque eu tenho mais umas coisinhas para perguntar para ela.
E agora eu vou perguntar algumas coisinhas assim, já que é o podcast Mulheres Reais, no projeto, Eve, a gente tem as etapas que as mulheres passam, é muito legal, sabe? Se liguem que ano que vem vai ter a 5ª edição do Mulheres Reais e serão 20 mulheres da região que vão contar suas histórias. A única diferença do papo aqui com a Eve é que lá elas têm 5 minutos para contar sobre a vida delas. E aqui em uma hora a gente não conseguiu contar. Óbvio, né? Mas enfim, elas reclamam muito dos 5 minutos. É muito pouco. Eu imagino. É muito tem pouco. Como, porque tu tem que escolher uma partezinha e daí elas me mandam às vezes o vídeo que daí eu ajudo elas a editar, né? E tem que cortar. Então corta e fica só um resumão. Mas enfim, é essa que é a graça, porque é divertido e enfim, o projeto é assim. E nas etapas do projeto, tem nessa última em particular, na 4ª edição que aconteceu nesse ano, teve uns desafios muito legais que elas tiveram que fazer, que era falar sobre a música da vida. Falar em música, que tipo de música que tu gosta, já que o Conrado é roqueiro? Ai, graças a Deus os estilos combinam, assim, a gente gosta do mesmo estilo musical. E rock, né? Ai, adoro. E tu tem uma música, assim, que tu... Ai, essa aqui poderia ser a música da minha vida. Amo pela letra, pelo que ela te lembra. Pela letra não, mas pelo que me lembra. Que é do Linkin Park, In The End. É uma música que marcou muito a minha... É uma música triste, né? Mas é uma música que marcou muito a minha vida, porque quando eu era adolescentezinha, assim, ali pré-adolescente, que na nossa época era uma idade diferente, né? Eu cresci escutando Sandy Júnior, Xuxa, Angélica, e aí o que começou a marcar a minha entrada na adolescência foram as músicas, né? Eu comecei a curtir Red Hot Chili Peppers, nacional aqui, Capital Inicial, eu adorava. E aí Limp Bizkit e Linkin Park, que tinha essa música, acho que foi uma das primeiras que eu escutei deles, assim, e eu amei. E eu escuto até hoje, eu adoro essa música. É um marco, assim... Mas na tradução dela é algo assim? Tu não lembra mais ou menos do que fala? Nem me lembro do que fala. Mas tu gosta pela música ou pela letra? Uhum. E eu gosto bastante, escuto até hoje. Mas ela é bonita, ela é uma música bonita. E nacional, tu lembra alguma assim? Nacional? Eu gosto muito de Capital Inicial. É que eu escutava muito na época, né? Alguma específica. Ai, gente. Não, pergunta muito difícil, vamos passar essa. Porque daí eu vou ficar aqui. Eve, uma mulher que tu admira. Essa aqui, quando as mulheres. Essa aqui foi da primeira edição, primeira e na 2ª edição, que as mulheres faziam um vídeo falando da mulher. E geralmente é a mãe, né? Geralmente assim. Mas. Eu queria que tu falasse alguém que não fosse da família, alguém assim, uma personalidade que tu diga, eu gosto dessa mulher por causa disso, disso, disso. Tipo, alguma que você lembre, assim, alguém? É fácil a gente admirar as pessoas da internet porque a gente não conhece direito, né? Porque elas são perfeitas, né? Ali perfeitas também não. Eu gosto muito da Lara Nesteru, que o meu namorado falou. Tu vai falar da Lara. Mas eu gosto muito dela, eu acho ela... Autêntica, né? Autêntica, não concordo com tudo, mas gosto bastante dela. E a Mila Marcilli, eu gosto muito da Mila Marcilli. Eu acho que acompanhando a Mila na internet só com o conteúdo gratuito dela, assim, eu aprendi muita coisa. Muito dessa minha maturidade de conseguir não ligar para muita coisa, o entendimento sobre mim, além da terapia, foi acompanhando o conteúdo dela no Insta. Então, a internet tem tanta coisa boa, né? É só a gente saber. Mas, se são pessoas mais próximas, assim, agora, pensei nisso agora. As minhas pacientes, assim, muitas das minhas pacientes, é uma coisa que acontece que quem é psicólogo e trabalha de perto, assim, por tanto tempo com as pessoas, vendo toda semana ali por 1 hora, não tem como a gente não se afeiçoar, não tem como a gente não criar carinho pelas pessoas. E as mulheres que passaram por mim, até esses dias comentei com uma paciente, assim, o tanto que eu também aprendo com as histórias delas, com as coisas que elas vivem. Sim, e o tanto que elas se dedicam para modificar essas coisas na vida delas. Todas as minhas pacientes, todas que já passaram, todas que estão,
Todas são muito admiráveis. Todas. Que lindo! Olha só, não imaginei isso. Bem legal. Porque da internet é fácil de admirar, né? E da família também. E às vezes ali na sessão a pessoa vai trazer o pior lado dela, né? Eu acredito que tragam. Tu quer que traga? Eu espero que tragam. Sim. E é bonito. É exatamente isso. Não é só a nossa luz que é bonita. A sombra também A sombra também. Né? Enfim. Se você conseguisse se encontrar com a Eve criança, tipo assim, a Eve pequenininha, assim, tu ia dizer o que pra ela? Qual o conselho? Tipo, Eve, ó, tu vai passar por isso, calma, nananana. Algum conselho pra ela? É complicado pra mim responder isso, porque eu acho que eu converso com ela todos os dias. Não tem como... A gente bate papo direto, assim. Ai, que lindo! Como a gente tem que olhar pra nossa criança... É também outro termo que tá na moda que as pessoas não entendem. Ai, a nossa criança interior. Olha pra não, e nem é sobre isso, sabe? É porque eu só tô aqui hoje, só sou assim hoje por conta de tudo que ela viveu e deu conta de viver. De tanta frustração, de tanta decepção, de tanta coisa, né? A gente costuma, né, coisas boas também, mas a gente costuma, né, e é um fato, né, são as coisas difíceis que nos aconteceram, que nos tornaram mais fortes e nos trouxeram com capacidade de enfrentamento onde a gente está hoje, né. Então, eu converso muito seguido com ela. O que tu diz pra ela? Ai, gente... Ai, isso vai ficar entre nós duas. Então tá. Mas a gente conversa pra caramba. Íntima. E tem que ser, né? Sim. Que lindo, Eve! Então, e se tu pudesse... Claro que isso aqui não existe, né? Mas assim, se caso tu pudesse mudar uma coisa no mundo, tipo assim... então hoje eu tenho uma varinha mágica de criança... Grazi, nunca me peguei pensando nisso, assim. Talvez quando fosse mais nova, assim, ali, criança, adolescente, a gente quer salvar todos os bichinhos do mundo, que as pessoas não passam fome, essas coisas bem acabar com o sofrimento, né? Isso. Mas aí, correndo o risco de parecer um pouco egoísta, se houvesse a possibilidade, né, de mudar uma coisa, eu mudaria na minha vida, que seria que eu não tivesse sofrido o aborto. E essa é a única coisa que me vem em mente, assim, se eu pudesse mudar algo no mundo, seria isso. Que eu tivesse... Na profissão mãe, sim, cuidando do meu filho, sim, de 2 anos e pouco. Mas ele veio, tu entende, né? Ele veio no tempo que tinha... Talvez o teu conhecimento espiritual te faz ver de outra forma também, sim, né? Porque sim, é um luto. Sim. É um luto como qualquer outro. Sim. E veja como é contraditório, né? Porque se eu pudesse mudar algo no mundo, eu mudaria exatamente o que eu digo que eu não quero. Mas é que era aquele que eu queria. Então agora eu vou fazer um quadro diferente, que esse também é de surpresa, mas é bem facinho, porque a ideia é um bate e volta, assim, o que vem na tua cabeça, sabe aqueles antigos que tinha no... Sim. Maria conversando com Gabi, conversando com Grazi. Então eu vou falar uma palavra e tu, pá, né? E se não souber dizer, passa, faça essa. Amor. Passa. Passa, é ótimo. Na primeira. Ai. Amor. O que te vem à mente? Tipo amor. Família. Não vivo sem... Botox. Ai, que horror. Muito bom, pode ser, ué. Amo comer. Ai, muita coisa. Sushi. Não pode olhar aqui. Ai, não, eu nem enxergo. Tô brincando. Amo comer sushi. Sushi. Felicidade. Ai, amigos, família reunida. Não precisa ser só uma palavra, pode, né, falar. Sucesso. Eu acho que sucesso tem muita relação com aceitar que as coisas são como elas são. Sonho. Ai, que continue nessa crescente, assim. Tá tão gostoso do jeito que tá, assim, sabe? Eu sei que não é sempre assim, que as coisas mudam,
Mas tá tão gostoso, assim, meu sonho é que não mudasse muito, melhorasse, óbvio, mas, assim, desse jeitinho, assim, que tá gostoso. Medo? Ai, o medo é de perder alguém que a gente ama muito, né? Acho que a perda é o maior medo. Coragem? É fazer com medo. Superação? Alguma superação tua? O que vem à tua mente quando pensa nessa palavra? Ai, a gente supera coisa todo dia, né, Grazi? Nesse ponto, eu acho que não tem nada assim tão extraordinário que eu tenha superado, sabe? Aí acho que não é tão relevante. Nada que ninguém nunca tenha passado e que a gente supere todos os dias, né? Coisas pequenas ou grandes. Se cuidar é... É o que vai permitir com que eu tenha essa vida dos sonhos, né? Que ela continue nessa crescente que eu sonho que tenha. O mundo precisa de... Pessoas que aprendam a dirigir. Muito boa! Muito bom! O trânsito acaba comigo. Ai, muito bom! Ela tá falando sério, eu tô falando rindo. Muito eu tô bom! falando sério. É porque o mundo precisa de pessoas que dão pisca. Que ligue o pisca sem medo, não muito só no Natal. É porque por um segundo passou pela minha cabeça que agora, né, saindo daqui, eu vou voltar pra Santa Rosa e, ai, como as pessoas não sabem dirigir. Tu dirige bem? Ah, eu acho que sim. Que bom, né? Eu ligo o pisca. É que assim, daqui até Santa Rosa dá uns 100 quilômetros e em vários lugares assim do percurso foi feito pista dupla, né? Eu tive essa sorte. Mas do que adianta se os viventes não sabem o que é pista dupla? Eu tenho uma irritação com a pessoa que não fica, que anda no meio. Na rua mesmo, não na estrada não tem como andar no meio, mas... Fica embaçando a caminhada de todo mundo, né? Aí tu vê, tu tá indo... Gente, aquela pessoa tá no meio, porque... Daí eu tento, eu penso, por que aquela pessoa tá no meio? Eu penso, não, Grazi, respira. Às vezes ela é uma pessoa de idade, respira e daí vai. Entendeu? Gente, se eu posso mandar uma mensagem, existem 2 pistas. A da esquerda é para andar rápido, a da direita é para andar na velocidade que você quiser. Anda na direita e deixa as pessoas que estão na pista da esquerda passar. O melhor recado desse podcast. E liguem o pisca. Deus. É tudo. Esse é tudo. Ser mulher é... É maravilhoso. Finalizamos com essa maravilhosa. Gente, que papo maravilhoso. Doeu minha barriga com essa. Foi muito bom, Eve. Meu Deus, obrigada por tu ter vindo. Gente, ela veio de Santa Rosa, dirigindo sozinha e bem, né? Que eu não dirijo bem. Tipo, eu admito. Tem coisas que eu faço muito bom. Eu só digo assim, tem coisas que a gente faz bem e tudo bem. Eu não dirijo porque tenho que dirigir. Tipo, não faço uma baliza nem me pagando. Viu? Mas é que isso não quer dizer que eu goste de dirigir. Eu não gosto de dirigir. Tu só dirige certinho. Eu tenho que dirigir e eu faço o que tem que fazer. Exatamente. Certinho, assim, às vezes eu ultrapasso um pouco da velocidade permitida. Toma umas multinhas. Dá logo. Sabe o que eu me lembrei? Eu posso mudar a resposta do medo? Pode. Que é a única coisa que eu vim pensando, porque eu procurei não pensar nesse podcast pra não ficar nervosa. Mas a única coisa que eu pensei é, meu Deus, que medo de falar alguma coisa e virar meme. Pode ser um medo hoje em dia. A gente tem que ter medo de virar meme, né? Porque... Sim. Não façam isso comigo, pelo amor de Deus. Não, mas não vai virar meme. Porque, tipo, que parte que vão fazer meme aqui de ti? Capaz, justamente, eu me cuidei, eu tava aqui. Não vou falar nenhuma besteira. Deu tudo certo, Eve. Legal. Quero te presentear, já que tu é tão saudável, pra tu tomar tua aguinha. Ai, amei! Com esse copo, pra que fique pra sempre, assim, que tu lembre desse nosso momento, né? Que tu superou também muita coisa, né? De não saber, quando o primeiro contato que eu tive com ela foi que... ai, Grazi, eu não me dou bem com câmeras, com microfone, não. Eu falei, não, mas vai ser tranquilo. E tu sabe que eu não tenho esse dado, mas 90% das pessoas, se eu for dizer, vamos fazer um vídeo, ela vai dizer, não.
Sempre ela nunca vai dizer, amo o vídeo, Grazi, vamos lá. Nunca. Gente, 10% das pessoas de toda essa minha trajetória no digital, gostam de vídeo. Geralmente é quem trabalha já com isso, ou já tem. Mas senão a pessoa sempre vai dizer que não. Não, eu não gosto da minha voz, eu não gosto do jeito que eu falo. Enfim, tem milhões, mas tu sabe que isso sim é uma pesquisa. Que diz assim, que perguntaram para as pessoas qual era o maior medo delas. Elas não diziam medo da morte, elas diziam falar em público. Ou, hoje em dia, medo do vídeo, de aparecer mas no tu vídeo. sabe por quê? E isso é porque a gente se tem muita alta conta, né? A gente é vaidoso, né? Isso é egoísmo. Não, tu não quer errar, tu não quer parecer vulnerável. Tu quer, nossa, eu vou aparecer no vídeo, tem que estar perfeito. Será que se meu ângulo é bom, vai aparecer aqui? Então, e no falar, né, Evi, vou falar alguma besteira, não vou falar corretamente, porque eu vejo assim, que às vezes é um trauma lá da infância. Quando tu foi apresentar trabalho na escola, alguém riu, porque tu não falou certo. Sim. Enfim, aí vai longe aqui, né? Nós já estava finalizando. Mas esse medo é muito comum. Sim. Eu acredito aqui, eu tenho mais 5 episódios nessa primeira temporada. As mulheres vão ter medo de estar aqui. A gente tem medo do julgamento, medo do que vão pensar. Olha lá o que ela falou. Mas, isso aí é uma ideia minha, nem sei de onde eu tirei, mas eu acho que é medo porque a gente não se permite não ser perfeito, não fazer tudo tipo... Se eu não falar... Ou porque a gente quer ser perfeito, né? Isso, eu não soube expressar. Eu não soube expressar. Isso, a gente quer ser tão perfeito que ninguém possa não gostar da gente. Porque tudo bem não gostar. Quando tu falou daquela que tu segue, eu achei muito legal. Eu não concordo com tudo. E tudo bem. Sim. Porque tu não vai, né? Tipo, concordar com tudo da pessoa. Sim. A gente vai copiar o que a gente gosta, né? Dar aquela mudadinha, que nem tu falou nos stories esses dias, né? E pega o que cabe, o que não cabe, né? Fazer conta que não viu. Exatamente. Ai, que maravilha. Muito obrigada, gente. E até o próximo episódio. Se a tua empresa quer aparecer aqui, contata com a gente, que a gente vai mostrar a tua empresa da melhor forma. Mulheres Reais Podcast, para mostrar a verdadeira face das mulheres inspiradoras com histórias incríveis e, o mais importante, reais. Parabéns. Muito bom, gente. Não, tu viu que na verdade eu adorei. a gente fluiu? Uhum. Foi.